Rui, quando foi que você nasceu? Rui, por que você é mineiro e gosta tanto do Rio? Em 2025, o Rio de Janeiro foi escolhido como a capital mundial do livro. E não há ninguém para falar sobre livros e sobre a cidade maravilhosa do que Rui Castro. Jornalista e biógrafo consagrado, sua paixão pelo Rio é evidente na sua produção literária, e eu diria não só na produção literária. Mas na produção literária são mais de 50, não são 5, não são 10, são mais de 50 títulos. Muitos deles dedicados à história e aos personagens cariocas. Inclusive a Insight Inteligência número 108, que não dorme no ponto, à venda no site e na livraria da Travessa, teve a honra de publicar um capítulo inédito do recém-lançado Trincheira Tropical. Aqui, ó, não fuja, Trincheira Tropical, em que o Rui explora o impacto da Segunda Guerra Mundial naquela que era a capital do país e que continua sendo a capital no coração de todos os brasileiros. Rui, é um verdadeiro prazer encontrá-lo, vê-lo aqui neste programa para esse Diálogos com a Inteligência, rapaz. Vamos tratar dessa trincheira aqui, vamos entrar nessa trincheira, vamos conversar. O Globo colocou Trincheira Tropical entre os melhores livros do primeiro semestre de 2025. Rui, você poderia contar pra gente como é que surgiu a ideia deste livro aqui? Como é que foi o processo de pesquisa ou escrita da obra? Bom, vamos por partes. Como é que surgiu a ideia? Olha, toda biografia ou um livro de reconstrução histórica começa com uma pergunta, né? E é uma pergunta que de repente te vem à cabeça sem você estar preparado para ela, até para respondê-la. E a pergunta nesse caso foi a seguinte: como é que um país pode ficar imune a uma guerra mundial, né? Mesmo que ele não participe dela, né? Como pode ser que o que acontece lá fora não reflita de alguma maneira aqui, né? Mas se falta um produto lá fora, vai faltar aqui também, né? Se você tem que vender tudo que você faz aqui para lá para fora, vai faltar aqui, né? Se você é bombardeado, tem os seus navios mercantes bombardeados e corta o fluxo de comercial de uma região para outra do país, vai haver racionamento de um lado e vai haver excesso no outro, enfim. Então, o Brasil, evidentemente, que tinha que ser afetado por isso. Essa foi a pergunta original, que depois sucederam-se outras, né? Por exemplo, por que há muitos livros sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas não há livros sobre a Guerra Mundial no Brasil, né? Uhum. Então você tem muito livro sobre a colônia alemã no sul, sobre a imigração japonesa e italiana no sudeste, sobre as bases americanas no nordeste, e nenhum livro sobre o que estava acontecendo no Rio, né? E como é que pode isso, se o Rio era a capital federal, era a única metrópole do Brasil, era o centro diplomático, era o centro militar, era o centro político e tinha a população mais esclarecida, e foi também um lugar para onde vieram mais refugiados importantes, e os espiões, os contra-espiões, e onde havia mais quinta coluna, né? Como é que essa história nunca foi contada, né? Porque será que ela não aconteceu? Entendeu? Eu acho que ela aconteceu, então eu vou procurar saber. E aí me enfiei nesse assunto, e 6 anos depois consegui sair dele com esse livro. Pois é. Eu queria fazer uma pergunta intermediária, que é o seguinte, que eu acho uma coisa fascinante na sua obra. Você é biógrafo, a gente vai chegar lá, mas você começou a escrever em algum momento biografias coletivas. Biografias coletivas, assim, biografias de comunidades. Você fez uma biografia sobre Ipanema, né? Que era carioca. Você fez o seu penúltimo livro foi Metrópole à Beira-Mar, que é uma biografia do Rio de Janeiro da década de 20. E agora você fez uma biografia da cidade do Rio de Janeiro da década de 20. Não, antes disso você teve A Noite do Meu Bem, que é um livro que se passa entre 1945 e 60, basicamente entre o Palácio do Catete e a Boate Vogue, né, que é a poucos quilômetros um do outro, que eram respectivamente o centro do poder e do prazer, né, da burguesia, né, dos políticos, né, e como tudo isso se comunicava, tendo como pano de fundo um ritmo musical extraordinário daquela época, que era o samba-canção, né? Mas se você pensar bem, meu primeiro livro, Chega de Saudade, já era
um livro coletivo também, né? Pois é, como é que você estrutura e como é que você produz um livro desses? Porque você se debruça sobre aspectos tão diferentes. Porque os livros, em geral, são sobre um aspecto só. Sei lá, eu escrevo um livro sobre o pensamento político de fulano ou de uma certa época. Eu vou juntando, mas assim, é o mesmo assunto. Porque você levanta a vida privada, você levanta a vida pública, você levanta tipo de automóvel, você levanta os produtos, você faz uma reconstituição total. Como é que você consegue ter na cabeça todos os eixos das coisas sobre as quais você tem que levantar e conseguir concatenar isso tudo? Bom, eu não tenho na cabeça, eu não faço livro com a minha cabeça, eu faço com a cabeça dos outros, evidentemente. Né? No caso das biografias, são as pessoas que eu entrevisto, pessoas que conviveram com o biografado e que eu vou conversar, que eu faço um desafio para mim mesmo, eu não vou ouvir menos que 200 pessoas que conviveram com o biografado. Né? Acho que isso é o mínimo que tenho que fazer. A diferença é o seguinte, esse livro que você chama de biografia coletiva, eu chamo de uma reconstrução histórica, e ele tem uma diferença em relação à biografia. Na biografia você tem o personagem em primeiro plano e um cenário atrás, e esse cenário é povoado pelos parentes do biografado, pelos amigos mais íntimos, depois pelos amigos menos íntimos, depois pelos conhecidos e colegas de trabalho, e finalmente lá atrás pela época dele, pela cidade dele, pelo país dele, pelo tempo dele. Né? Então é essa relação, o biografado aqui e o cenário atrás. Nesse tipo de livro de reconstrução histórica é o contrário. Né? O cenário está na frente, ele é habitado por 200 personagens principais que entram e saem da história e fazem com que aconteçam muitas coisas, muitas vezes ao mesmo tempo, né? E o processo de trabalho é o mesmo, quer dizer, a matéria-prima desses dois livros é a mesma em todos, né? Que é a informação. E essa informação, no caso das biografias, se baseia muito nas pessoas que conviveram com o biografado. No caso da histórica, se baseia muito em pessoas que ou que viveram aquele período ou que estudaram aquele período e escreveram sobre ele, além da imprensa, né? Então é isso, são anos e anos de leitura de máximo de material da imprensa que eu puder sobre aquele período. O Rio tinha, nessas épocas que eu trato do Rio, o Rio tinha cerca de 17 a 20 jornais diários, né? Alguns com várias edições, então leva um certo tempo você ler esse material todo, fora as revistas semanais, né? Que são muito mais revista semanal do que jornal, inclusive. Então, tem isso. Agora, no caso desse livro, como não havia... Bom, sobreviventes do período já desistiram de saída, né? Não queria saber disso. Né? Quer dizer, veja bem, essa história aconteceu há 80 anos. Né? Você não teria menos do que 20 anos na época quando você começou a lutar na guerra. Né? Então, você tem hoje 100 anos de idade, não sei se você está vivo. Né? E mesmo assim, também, eu não tinha interesse, são uns ex-pracinhas, né? Você ainda tem talvez alguns ainda aqui vivos com 100 anos. Mas eu não tinha interesse em saber o que eles estavam achando. Eu sabia o que estava acontecendo com eles. Eu aprendi sobre eles, talvez muito mais do que eles gostavam de contar para os seus parentes quando voltaram da Itália. Entendeu? Porque eles passaram por coisas tão horrorosas na Itália, sabe? Tão terríveis, que eles, quando chegaram de volta aqui, além de todos os problemas que tiveram, eles queriam esquecer. Então você tem muito poucos relatórios de pracinhas. O que você tem é alguns diários de pracinhas, né, feitos lá no calor do acontecimento, e alguns chegaram a ser publicados, né, com revelações terríveis, né, sobre batalha, etc. Né? Agora, isso também é o máximo. O que você tem muito sobre assim, a FEB na Itália são livros de comandantes, generais, né, oficiais, que nunca estiveram a menos de 5 quilômetros da batalha. Né? Então era assim, a batalha está ali, o general está aqui a 5 quilômetros, num promontório, uma espécie de palanque, de binóculo, dando ordem pelo rádio, né? A companhia tal avança pela direita, avança pela esquerda, etc. E ao lado deles, os nossos queridos correspondentes de guerra, perguntando, e agora, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Né? Aí, então, quem estava lá na frente de batalha, realmente é quem estava lutando de verdade, né? Agora, quando a batalha acabava à noite, no dia seguinte de manhã, iam todos para lá, para onde tinha havido o combate, está lá aquela fumaça saindo do chão, todo mundo morto ali em volta, né? Então, os correspondentes até entrevistavam alguns soldados, pessoas, mandavam um relatório para o Brasil, que, apesar de tudo, né, ainda era censurado, entendeu? Então, aprendi-se muito pouco, né, com esse tipo de material. O material principal estava no seguinte, nos jornais da época, também censurados, mas era o mínimo que você tinha, e em
qualquer livro publicado de 1940 para cá, até ontem, se tivesse, contendo alguma informação sobre o que aconteceu no Rio naquele período por causa da guerra, né? E aí, olha, que livro é esse, né? Onde está essa bibliografia? Não existia. Então eu pensava assim, qualquer livro serve, entendeu? Agora eu tenho que achar, né? Então você vai, memórias, memória de diplomata, memória de economia, de político, memória de militar, memória de ator, memória de jornalista, memória de escritor, memória de cronista, memória de donas de casa do Rio, daquela época isso também tinha. Então isso é uma coisa. Outros livros sobre a história diplomática do Brasil, que estava acontecendo nos salões do Itamaraty e nas embaixadas e consulados naquele período. E aí, relatórios militares, muitos, e principalmente livros como o do Stanley Hilton, por exemplo, que se beneficiaram do fato de que, por causa da derrota da Alemanha, os arquivos foram tomados pelos americanos e foram abertos para todo mundo, né? A mesma coisa aqui também, quando o Brasil declarou guerra e o Ferdinand Miller foi despachado, os espiões alemães todos ficaram totalmente a descoberto, né? Foram todos presos e tudo mais, e também tiveram seus arquivos levantados também. Então, quer dizer, o material existia, só estava disperso, né? E levava anos para ser reunido, né, e poder contar essa história, entendeu? Isso na parte, estou falando de política, né, porque em todo mais, né, que envolveu a guerra no Rio, também é a mesma coisa, né, quer dizer, racionamento e blackout, mudança de comportamento, sabe, famílias, né, que sofreram porque seus parentes foram embora, enfim. Também tudo foi captado assim, da maneira mais aleatória possível e depois organizado. E o que foi que você encontrou de mais interessante ou de mais surpreendente que você não imaginava que fosse encontrado ali? O mais surpreendente foi até tudo, né? Quer dizer, como é que tudo aquilo aconteceu e passou ao largo da literatura a respeito, entendeu? Então, por exemplo, você tinha só a parte de espiões, por exemplo. O Rio tinha cerca de 20 mil cidadãos alemães residindo no Rio naquela época, né? É evidente que isso não se comparava com 1 milhão de alemães que havia no Sul, né? Alemães natos ou filhos de alemães ou netos de alemães, mas que se consideravam alemães, só falavam em alemão, estudavam em colégios alemães, etc. O Rio só tinha 20 mil. Mas esses 20 mil era muito mais importante do que aquele milhão lá, porque aquele milhão lá envolvia crianças, velhos, aposentados, caquetes, etc. Os do Rio não, eram basicamente adultos, né? Politizados, eram cidadãos alemães de verdade, né? E muitos deles honestos e trabalhadores, etc. E alguns realmente que apesar de já morar aqui, ou os que vieram para cá de propósito, né? Com as empresas alemãs, tipo Telefunken, né? Como a Bayer e outras, né? Lufthansa, ou então eram alemães que já viviam aqui até 20 anos e que foram cooptados pelo nazismo, né? Foram lá passear, foram lá de férias, foram lá nas Olimpíadas de 36 e voltaram impressionadíssimos, né, com o que estava acontecendo lá. A Alemanha, que muitos deles conheceram nos anos 30 e 40, nos anos 30, não era a Alemanha que eles tinham deixado, né, quando saíram de lá nos 1920, né, na maior pobreza, né, provocada pela Primeira Guerra. Então, eles se converteram ao nazismo e a Alemanha recebeu muito bem essa colaboração, evidentemente, né? Porque eram pessoas que conheciam o Brasil e podiam ser muito úteis aos planos deles. E a Alemanha tinha muitos planos em relação ao Brasil, porque não só pela localização, né, pela estratégica do Brasil, como pela quantidade de matéria-prima e alimentos que o Brasil podia mandar para lá, que estava mandando para os aliados, né, que combatiam os alemães, né? Como também até a possibilidade de uma incorporação, né, um Anschluss, né, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, talvez até o Paraná, né, num futuro próximo, quando a Alemanha ganhasse a guerra, né? Então, isso tudo estava acontecendo aqui e isso não era tratado, né? Então, por exemplo, os espiões, né, como é que eles faziam? A função deles, basicamente, era controlar a saída de navios mercantes para impedir que chegassem à Europa ou aos Estados Unidos levando material
que ia ser material de guerra importante que seria usado contra eles, né? Então, os alemães aqui tinham que saber quando esse ou aquele navio estava saindo, né, levando o quê, qual carga, se estava armado, se estava protegido, se não estava, qual era acordo, sabe? Enfim. Então, faziam o seguinte, alugavam um andar, uma sala, no 20º andar do edifício da noite, né, ali na Praça Mauá, e ficavam de binóculo vendo saindo o navio, né? Ou então, lá embaixo, faziam amizades com estivadores, né, com marinheiros e tudo mais, né? E aí, vai viajar? Não sei o quê. Estou saindo depois da manhã, estamos levando não sei aonde, isso é sensado não sei aonde. Qual que é? Naquele navio ali, não sei o quê. E é uma coisa até sofisticadíssima. As senhoras dos militares alemães, baseados aqui, tudo isso antes da declaração de guerra, evidentemente, ou dos diplomatas alemães, faziam amizade nos salões com as senhoras dos militares brasileiros da Marinha, né? E aí, seu marido vai viajar? Vai, meu marido está viajando amanhã. Enfim, esses espiões moravam em casas, geralmente em bairros como Ipanema e Leblon, que eram mas muito desabitados, não eram como hoje. Só havia casas, evidentemente, e tinha muito estrangeiro morando lá, o que fazia com que eles passassem desapercebidos. E você precisava morar numa casa para você botar a sua grande antena no telhado, né, para você mandar uma mensagem pelo rádio, transmissor, que você tinha clandestinamente no seu porão, né? E aí acontecia coisa interessantíssima, porque a comunicação entre o Rio e Hamburgo, né, que era o centro marítimo do nazismo, era muito mais eficiente, rápida e clara do que entre Nova York e Hamburgo, por causa do norte e sul, ou do leste e oeste, né? Então, o Rio era quase que uma espécie de central, uma espécie de hub das comunicações entre, digamos, nazistas em Nova York e Hamburgo, entendeu? Nossa. Tudo isso estava acontecendo, sabe? E cadê o material sobre isso? Não tinha, né? Então, eu fico muito satisfeito, fico muito contente com os historiadores que eu admiro tanto, né? Eles não só os admiro, como sou grato a eles, porque eles deixam para mim esse material maravilhoso. Eu sei, eu acho que tem dois fatores que contam aí. Um é essa história de que o que chega aqui é apenas um reflexo do que está acontecendo lá longe. E o que está aqui não conta. E aí quando você coloca a sua cabeça onde eles põem as deles, só que aqui, aí você consegue ter esse tipo de visão. O Rio valorizar o que é nosso. Né? O Rio realmente teve arriscado de ter alguma coisa acontecendo aqui, né? Então, por exemplo, bombardeios, houve planos de bombardeios de submarinos alemães na costa do Rio, né? Porque você bombardear o Rio é muito mais importante que você bombardear outro lugar, né? E provocar um efeito muito maior, né? A ameaça de aviões. Então, a coisa do blackout, por exemplo, foi uma coisa que aconteceu, né? Isso é uma coisa que muitas pessoas hoje no Rio têm na memória, que, quando eu era guri, quando eu era garoto, meu pai me levava para passear em Copacabana, ele fazia parte do sistema de vigilância para pedir que as pessoas apagassem as luzes, apagassem até o cigarro. Minha avó fez parte da defesa passiva, ela contava isso. Defesa passiva. E havia esse exercício de simulação, né, de ataque aéreo, né, de defesa ao contra-ataque aéreo. Se você tinha uma sirene que tocava, dali a 15 minutos, que você devia prestar atenção no que estava acontecendo. Dali a 15 minutos tocava a sirene de novo, aí você tinha que sair correndo. Você tinha que ir para debaixo de pilotis, de marquises, né, ou entrar dentro de túneis. Né, quer dizer, em qualquer lugar que você ficasse a salva de bombardeio aéreo, né, ou mesmo bombardeio marítimo. Enfim, tudo isso acontecia. Havia abrigo antiaéreos, né? Quer dizer, em 42, 43, uma lei federal obrigou que todos os prédios com acima de tantos 1.000 metros, né, de superfície quadrada fossem obrigados a ter abrigo antiaéreo no subterrâneo, né? E esse abrigo, que depois, como não houve ataques, né, a guerra acabou, esses abrigos hoje se tornaram garagens, né? Mas não é, se você for a um deles, você vai ver que não é uma garagem normal, porque esses abrigos tinham que ter instalação para cozinha, sanitária, né, dormitórios, entendeu? Tinha que ter tudo ali embaixo. Eu já entrei num. Para abrigar. Ali no Castelo tem um, que virou estacionamento do Tribunal de Justiça. Exatamente. Outro mais importante é o da Galeria Menescal em Copacabana, né, que pega um quarteirão inteiro, né? Enfim, sobraram vários aí ainda. E
Sabe, tudo isso acontecendo em função da guerra e cadê o material sobre isso, né? Bom, você conseguiu reunir e escrever esse livro. Pois é, nesse livro aqui é possível notar alguns paralelos entre o que acontecia naquela época, que era o integralismo. Você abre o livro descrevendo o sujeito chegando no castelo, subindo a escada, abrindo a porta, entrando, vendo o sujeito lá vestido de galinha verde na sua frente, né? Então você abre o livro descrevendo, enfim, a polarização política que existia naquele tempo, antes da guerra, né? 1935, né? E a gente não tem como deixar de pensar nos dias atuais, que a gente fica vendo a extrema-direita identificada com o que a gente chama de bolsonarismo. Né? Você acha que existem ligações entre umas coisas e a outras? Você acha que existe uma espécie de repetição ou um vínculo? Como é que você vê o movimento histórico a esse respeito? Bom, primeiro explicando por que o livro tem... Afinal, é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial ou é sobre o integralismo, o comunismo, coisa assim? Não, são as duas coisas, né? Na minha cabeça, na minha concepção, embora a guerra tenha sido declarada em 1939, né, e durou até 1945, essa foi a fase do combate, né? Já em combate, porque antes disso, as três forças, né, que iam se degladiar no campo de batalha, que era o fascismo, o comunismo e a liberal democracia, já estavam em combate no Rio, no Brasil, pelo menos no Brasil, pelo menos no Rio, desde 1935, com o crescimento descomunal do movimento integralista, né, o Partido Comunista, né, que tentou uma rebelião em quartéis absolutamente frustrada, e uma criação de um quase partido, né, liberal, democrático, que foi destruído, que foi a Aliança Nacional Libertadora. Então, essas três forças lutaram entre si durante aqueles 4 anos antes da guerra e na verdade, já era por tudo que depois seria declarada a guerra. Então, a coisa do integralismo me fascinou muito pelo seguinte: ali eu aprendi como a receita da extrema-direita é mais ou menos igual sempre, né? Ela é nacionalista, ela é corporativista, né? Ela é autoritária, né? Ela é religiosa, ela é racista, né? Enfim, as características do integralismo são essas, como era também do fascismo, do nazismo. Claro que a diferença, um tinha mais isso, mais aquilo do que o outro, mas basicamente era isso. E é a mesma coisa que você vê no bolsonarismo, né? O culto da personalidade, né? Por exemplo, as camisas verdes dos integralistas, né, que promoviam desfiles monumentais com milhares e milhares de pessoas marchando disciplinadamente de camisa verde, gravata preta, calça preta, né? E aquela camisa militar, né? Aqueles bolsos militares, aquela coisa aqui no ombro e tudo mais. É muito parecido com as camisas amarelas da seleção, né? Uma é verde, outra é amarela, mas na verdade é a mesma coisa, né? Aquelas multidões de camisas da seleção brasileira aplaudindo o Bolsonaro. E a infiltração deles, né, em toda a sociedade, o integralismo tinha uma imprensa monumental, né, tinha muitos jornais, tinha muitas revistas, publicações que estavam em todo lugar, e isso foi uma grande fonte de informação, na verdade, né, porque eu li todos os livros, os principais livros dos integralistas, as primeiras e únicas edições, né, dos anos 30, eu achei todas, né, e li uma grande parte da imprensa integralista, onde havia colaborações, né, de figuras que depois, né, se provaram muito respeitáveis quando mudaram o discurso, né, até praticamente viraram a chave de maneira radical, né, eram de extrema direita dos anos 30 e 30 anos depois foram até louvados como grandes representantes da resistência contra a ditadura, né? Claro que estou falando do Helder, do Alceu, né? E de outros, né? Vinícius de Moraes. Pois é. Veja bem, na minha função como escritor, eu estou narrando uma história que foi de 35 a 45. Nesse período, essas pessoas tinham aquele tipo de pensamento, de cabeça, de comportamento. Se elas depois, 20 anos depois, se converteram a outro credo, isso não é da minha conta. A minha história termina em 45, entendeu? Então eu não vou dizer, no futuro, fulano de tal, seria isso ou aquilo. Isso não compete a um livro como esse, né? A não ser que ele tivesse, digamos, mudado de cabeça durante o próprio
tempo do livro, como aconteceu com o Vinícius, né? Então, o Vinícius de Moraes, no final, começo dos anos 30, ele era um jovem católico, né? Muito místico, ligado a pessoas como ele, mais velho do que ele, que tinha esse tipo de cabeça, como Otávio de Faria e outros, né? E ele se deixou converter ao integralismo e levou a sério bastante, né? Porque você vê fotos dele em jovem, ele sem camisa, muito fortinho, né? E ele fazia parte de uma milícia integralista na Gávea, né? Ou seja, agora, em 42, ele fez uma excursão pelo Brasil e mudou de ideia, né? Então ele se redimiu, entre aspas, durante o decorrer do livro. Então, por isso, aparentemente, eu livro a cara dele. Vocês não sabem, mas o integralismo continuou depois da guerra com aquele partido do Plínio Salgado. Mas aí um monte de gente já tinha caído fora. Na verdade, eles podem ter mudado o discurso, mas a cabeça nunca mudou muito. Porque o nacionalismo, como você sabe, pode ser de esquerda ou de direita, né? Então, mesmo que mudaram a cor política, continuaram da mesma coisa, antiliberais e tudo mais. E continuaram muito unidos. Você tinha uma editora no Rio chamada GRD, Gumercindo Rocha Dória, publicava todos eles. Interessante. E o Gumercindo era altamente integralista, pós-integralista, porque ele era até muito jovem na época, mas ele nunca se conformou com o integralismo tivesse acabado. Ele continuou integralista até o resto da vida e dando cobertura a todas aquelas pessoas que, no passado, se integravam no integralismo, né? Entre eles, o Abdias do Nascimento. Sim, eu acho que o Guerreiro Ramos também foi com ele, também, tinha 18 anos de idade. Eu acho que quando a gente olha para aquele momento, para o mundo, imagina os garotos que estão passando por ali, você até entende um pouco o que eles estavam procurando, enfim, se situar. Eu conheço mais ou menos bem o período, né? Mas assim, e dentro do poder? Do Catete, do Ferito Miller, você também se dedica a um bom essa parte é mais bem coberta, né? Porque você tem uma bibliografia monumental sobre o Getúlio, né? E praticamente houve depois abertura de arquivos também, e memórias de pessoas que participaram ou então tiveram na periferia do Catete, do Palácio Guanabara. Então você tem grande material sobre isso. O que me interessou, esse não é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, também não é um livro sobre o governo de Getúlio Vargas, mas o governo de Getúlio é um grande panorama e o fim de tudo é a guerra. Então, eu tive que penetrar no governo do Getúlio para entender o que estava acontecendo. Eu cheguei à conclusão seguinte, que o Getúlio tinha realmente uma vocação autoritária, né? Tinha uma tendência a ver com grande simpatia o que estava acontecendo, pelo menos na Itália, né? Para não falar na Alemanha. Na Alemanha ele tinha outro tipo de admiração pelo desenvolvimento da Alemanha, mas ele via com grande simpatia aquela forma de governo da Itália, né? Que era aquele que procurava aplicar aqui. Uma coisa autoritária, autossuficiente, sem congresso, sem justiça, sem nada, ele que decidia tudo. E, agora, como ele era, a noção de poder, como eu mais ou menos aprendi, é o seguinte: se você tem um poder, você tem que ter todo o poder. Você não pode ter poder com brechas, né? Que vão tirar o teu pedaço de poder. Em algum momento. Então, o Getúlio precisava também que o país fosse autossuficiente em várias coisas fundamentais, entre as quais a indústria siderúrgica, porque se você dependesse de outros países para isso, você não estava assumindo o poder completamente. Então, esse tipo de desenvolvimento que ele trouxe para o Brasil fazia parte da receita dele de continuar no poder. E essa continuidade no poder envolvia, evidentemente, uma observação da cena internacional em que ele começou a perceber que as coisas não estavam mais que em 1940, 41. Em 40 e 41, a Alemanha ia ganhar a guerra. Já tinha tomado com a Europa inteira praticamente, né? O exército alemão era o exército invencível, né? A Inglaterra não estava indo muito longe, a Rússia estava aliada com ele, os Estados Unidos estavam quietos. Então até aí tudo bem. Mas de repente ele declarou a guerra, ele rompeu o pacto com a União Soviética, a Inglaterra não perdeu, continuou resistindo bravissimamente, e o Japão
atacando os Estados Unidos entraram na guerra, evidentemente, contra eles também. E aí a gente teve que entrar também, né? Exatamente. Mas veja bem, como é que você vai, se você é a Alemanha, né, com um exército de uma população de 50 ou 60 milhões de pessoas, né, devia ter 30 milhões de soldados no máximo, né, vai enfrentar a Inglaterra, a União Soviética e os Estados Unidos, tudo ao mesmo tempo. Não tinha como, estava na cara que eles iam perder, né? Então, o Getúlio, sabendo disso, quando houve aquela conferência dos chanceleres aqui, em janeiro de 42, o Getúlio já estava plenamente disposto a romper com o eixo e se possível, e cortar relações como os americanos queriam que o Brasil fizesse. Por causa disso, ele cortou as relações. Por causa disso, a Alemanha começou a atacar os navios brasileiros. Aí não tinha outra saída a não ser declarar guerra, evidentemente. O que só aconteceu porque, ao contrário, né, do que acontecia na ditadura do Getúlio, no Estado Novo, entre 37 e 42, o povo brasileiro não podia sair à rua para protestar contra o regime dele. Mas com a declaração de guerra, o povo saiu à rua, a UNE saiu às ruas e levou o povo para a rua, né, para obrigar o Brasil a ir à guerra, a lutar pela liberdade, né? Enquanto isso, quer dizer, você indiretamente você está lutando pela liberdade dentro do país, né? Então, a participação à guerra teve isso também de bom, que foi levou o povo brasileiro às ruas para lutar pelos seus direitos. Muito bem. Você, Rui, é considerado um dos responsáveis por popularizar as biografias no Brasil, né? O que você acha que fez de diferente, né? A gente tem uns biógrafos, né? Francisco de Assis Barbosa, estou lembrando aqui dos mais antigos, mas teve a sua geração e você em particular tornaram a biografia um gênero que você encontra biografias agora de brasileiros, né? Tinha biografia do Churchill, biografia do De Gaulle, mas assim, biografia de brasileiros quase não tinha. Foi da sua geração e você foi um dos principais atores dessa. O Brasil já teve grandes biógrafos, né? Teve o Otávio Tarquínio, né? Teve o Magalhães Júnior, né? O Raimundo Magalhães Júnior, com quem eu trabalhei nos blocs, né? Ele biografou toda a Primeira República, né? Foi espetacular, né? Sabe? Tem José de Alencar, tem Joaquim Nabuco, tem o Rui Barbosa, negativo. O Olavo Bilac. O João do Rio, né? O José do Patrocínio Filho, etc. E o Otávio Tarquínio biografou todo, acho que o primeiro e o segundo reinado, né? Então, são livros muito importantes. Mas todos eles feitos à base de pesquisa em papel, né? Claro que todo mundo já tinha morrido, então só podiam fazer valer de documentos. E eles ficavam muito em cima do que o papel lhes oferecia e na base de conspirações disso, daquilo. Né? No caso de biografia de escritores, quer dizer, supondo que uma biografia de um escritor envolva a vida e a obra daquele escritor, eles só biografavam a obra, né? Uhum. Porque aqui, escreveu aqui, publicou ali, etc. Tal. A biografia do Machado de Assis, em que ele não tem um ataque epilético em nenhum momento, entendeu? Sendo que isso era uma coisa importantíssima na vida dele, né? Então, a diferença, eu acho que foi essa. A outra coisa importantíssima, os biógrafos dos anos 20, 30, 40, né, talvez inspirados no exemplo, mau exemplo, eu diria, né, do Emil Ludwig, né, e do próprio Stefan Zweig, né, que faziam biografias de grandes nomes da história, usando basicamente a sua própria imaginação, né? Os biógrafos brasileiros também achavam que tinham que fazer esse tipo de coisa, né? E achavam que tinham liberdade para usar a imaginação para presumir o que aconteceu com esse ou aquele fulano em determinado momento, etc. Né? Algumas pessoas, né, como prática da imprensa, né, como eu, como Fernando Moraes, como João Máximo, o próprio Dines, né, o próprio Alberto Dines, a gente sabe que isso não é permitido no jornal nem na revista. Né? Ao repórter não é permitido presumir, imaginar, supor nada. Né? Ou ele tem informação ou ele não tem. Né? E se não tiver, tem que ir atrás. E se não tiver, não vai publicar. Né? Se não achar, não publica. Então, nós começamos a aplicar no gênero biografia esse tipo de abordagem e com a disposição de sair à rua para procurar pelo menos os coadjuvantes da história, daquele grande biografado. Né? Esse processo começou há 30 e poucos anos, então essa biografia lidam muito com pessoas, né, com grandes personagens dos anos 20, 30, 40, 50, você ainda conseguia achar sobreviventes dessa época, há 30 anos, ainda estavam todos aqui ainda, né?
quase todos. Então, essas biografias abriram esse novo estilo, né, de contar a história como ela aconteceu, sem que o biógrafo se metesse a fazer ficção ou abordar literariamente o que estava em torno. Quando eu propus à Companhia das Letras, em 1988, fazer um livro sobre a Bossa Nova, a minha conversa com o Luiz Schwartz foi assim: Luiz, eu tive uma ideia de fazer a história da Bossa Nova. Agora, é como eu estou dizendo, é uma história da Bossa Nova, não é um ensaio da Bossa Nova, não é uma análise de letra de música, nem é, sabe, as relações sociológicas ou políticas disso ou daquilo, coisa parecida. Eu vou contar a história de como aquelas pessoas, quem eram aquelas pessoas, né, como se conheceram, como se agruparam, como que as ideias foram nascendo, como foram trocando ideias uns com os outros, né? Enfim, é a história de uma geração, né, uma geração muito jovem, né, que eram todos, fora o Tom e o Vinícius e o Ronaldo Bosco, que tinham muito mais de 30 anos. Todos ali tinham cerca de entre 16 e 20 e poucos anos. A Nara Leão tinha 16 anos. Então, é uma história do que aconteceu. Ele achou ótimo, eu fiz o livro. Já era uma reconstrução histórica, só que eu não sabia, né? E, além disso, eu não sabia também que aquele livro era impossível de fazer. Por isso que eu fiz, né? E esse livro já saindo, eu tive a ideia de fazer a biografia de Nelson Rodrigues, que era um autor, né, e um personagem que me acompanhava desde que eu aprendi a ler, na verdade, né, que eu aprendi a ler lendo Nelson Rodrigues, no colo da minha mãe, A Vida Como Ela É. Mas quando eu fiz o livro do Nelson, você vai ver ali, na primeira página, antes do livro começar, tem na página ao lado, a página par, tem uma notinha de pé de página dizendo o seguinte: este não é um ensaio biográfico, é uma biografia. Aqui estão os fatos, estão a história, as interpretações ficam por conta dos grandes ensaístas, entendeu? Eu acho que eu fiz o meu trabalho aqui de estabelecer os fatos, né? Porque eu não queria que esse livro fosse cobrado pelo fato de eu não fazer relações entre os fatos e a obra do Nelson, entendeu? Como era comum. Você tinha 4, 5 livros, sabe? Em que a vida do Nelson era explicada através da obra, e a obra era mais ou menos explicada através da vida, que ele não sabia como tinha sido, né? Então, a partir do meu livro, os grandes analistas estudiosos do Nelson puderam saber, por exemplo, que aqueles maridos tremendos, né, das peças do Nelson era o pai dele, entendeu? Vão identificar no pai dele, né? Aquelas tias, né, solteironas, né, que não dormiam para não sonhar, entendeu? Fanaticamente virgens, eram as irmãs dele, né? Que eu conheci quase todas, né? Então, ali você estabelece. Aí teve o Fernando Moraes fez o Chateau, da mesma maneira, né? E com isso nós estabelecemos um parâmetro que começou a ser seguido timidamente, agora bastante mais, por uma ótima geração de biógrafos que nós temos aqui. Isso realmente, eu acho que pegou, entendeu? Não querem mais fazer biografia que comece imaginando o que se passou na cabeça do fulano de tal naquele momento, sabe? Como é que o biógrafo vai ouvir uma coisa dessa, não? Eu descobri que isso não era o certo, né, ao ler uma biografia da Maria Callas, que saiu há uns 20 anos, 30 anos, que começava nas primeiras linhas com a seguinte cena: o avô da Maria Callas, numa praça ensolarada de Atenas, no fim de semana, sozinho, sentado no meio da praça ensolarada de Atenas, no fim de semana, cantarolando para si próprio uma canção, entendeu? Como é que o biógrafo escutou o que o avô da Maria Callas estava cantando sozinho no centro de uma praça ensolarada de Atenas, em 1870? Como é que ele sabe que estava ensolarada? Por acaso ele viu a previsão do tempo, sabe, o relatório meteorológico daquele dia para saber que tinha sol, entendeu? Então, você começa a fazer essas perguntas, assim, você aprende o que não deve fazer lendo as biografias, né? Eu aprendi lendo as biografias e concluindo que aquilo não devia estar muito certo. Estou lembrando de uma... É porque algumas biografias tinham uma finalidade edificante. Então o sujeito inventava, né? Eu vi só uma anedota rápida, que era a biografia de Goethe, uma coleção de grandes pensadores. E aí no final era assim, Goethe, figura do iluminismo e tal, e no final era assim: suas últimas palavras foram, : mais luz.
Maravilhoso, né? Aí depois eu peguei uma biografia de verdade, era assim: Goethe estava velho, ranheta e não sei mais o quê. No dia tal, de manhã cedo, entrou o seu criado, espinafrou o criado, jogou em cima dele, não sei o quê. Disse: seu imbecil, abra a janela para que possa entrar mais luz. Aí o criado abriu, quando voltou, estava morto. Realmente, as últimas palavras eram mais luz, mas era... Pois é, isso também era o seguinte: o biógrafo brasileiro do passado, ele era realmente um fã, né? Um grande admirador do seu personagem. Então, era uma hagiografia, né? O cara não tinha defeitos nenhum, né? O cara nunca bateu na mulher, nunca teve uma amante, né? Enfim, nunca puxou a orelha do filho, né? Nunca deu um golpe na praça, né? Nunca matou ninguém, ou coisa parecida. Nunca ficou nem doente, né? Então, era assim. Eu acho que nós estabelecemos um critério, é o seguinte: não é para elogiar, não é para... A ideia é a seguinte: você tem um personagem que você admira, no meu caso, né? Eu só vou biografar quem eu admire. Eu não quero fazer um livro para destruir ninguém. Eu quero fazer um livro para reconstituir alguém. Então é o seguinte: o meu biografado, pelo fato de ser uma pessoa biografável, ele será mais ou menos um herói. Ele já habita um pedestal, né? Porque senão não seria escolhido como biografado. E a minha função como biógrafo é tirá-lo desse pedestal, reduzi-lo à condição de ser humano, mostrando todas as qualidades e os defeitos dele. E se no final da apuração ele se demonstrar merecedor, ele vai voltar e vai subir o pedestal, entendeu? Onde ele já estava, tranquilamente. Então, significa que eu vou biografar uma pessoa que eu já admire, mas eu vou me concentrar em descobrir os defeitos dele. Se eu fosse biografar uma pessoa que eu detestasse, eu ia ter que descobrir as qualidades dele, entendeu? Eu não quero, eu prefiro fazer o contrário, né? Faz sentido. Eu já vi biografia de gente na academia que escreve sobre gente que não gosta. É estranhíssimo. Isso aí. O caso que eu mais cito é o daquela biógrafa americana, acho que Katie Kelly ou coisa parecida, fez um livro sobre o Sinatra chamado My Way, que foi publicado universalmente com o título de My Way. Isso é um livro de 600 páginas. Nessas 600 páginas, Frank Sinatra não sai de casa nem um dia, a não ser para cometer um crime, para bater numa mulher, para agredir um fotógrafo, para fazer um negócio com a máfia, entendeu? É impressionante. Em nenhum desses dias de 600 páginas, ele gravou um disco espetacular, fez um filme, interpretou um papel, ajudou um amigo que ele fazia muito, entendeu? Foi amigo de todas as mulheres que ele teve durante a vida inteira, inclusive da sua primeira mulher. Ou seja, é um cara que também tinha grandes qualidades, para não falar que você é o maior cantor do século XX. Mas não, essa mulher se propôs a destruí-lo, como depois faria, né, com a Elizabeth Taylor, né, com a Rainha Elizabeth, com a Princesa Grace, enfim. Ela sempre pega uma figura famosa para botar abaixo. Mas aí, às vezes, eu acho que é uma espécie de mercado. Quando o sujeito é muito famoso nesses lugares, tipo Estados Unidos ou França, tem tanta biografia dele que você tem um mercado de gente que odeia e um mercado de gente que gosta. Aí você tem espaço para escrever uma biografia esculhambando e espaço para escrever uma biografia elogiando. É verdade, Mas eu acho que ela não será uma biografia legítima, porque a biografia legítima tem que pegar tudo, né? Os defeitos e qualidades. Sim, claro. Porque a pessoa é ser humano, né? Não é diabo nem anjo. O que você acha que seja... O que você acha que é indispensável para um bom biógrafo, já que a gente está falando exatamente disso? Quais são os talentos? Qual é o perfil? Bom, agora você vai falar de você, né? O próprio perfil. Mas, enfim, assim, qual é o talento que você tem que ter? É claro que, vindo de você também, tem que ter um certo talento de repórter, né? De ir atrás dos fatos. Mas não basta isso. Eu acho que a pessoa precisa ter, primeiro, assim, a gana da informação, né? Isso é extraordinário, porque você passa... Tem algumas informações que te caem no colo, né, com maior facilidade. Outras são muito difíceis de achar e algumas são quase impossíveis, né? Você quer, por exemplo, localizar uma pessoa que vai ser uma fonte de informação importante para você. Ninguém sabe onde está essa pessoa, ninguém ouviu falar dela nos últimos 30 anos, entendeu? E não há como. Você apurrinha dezenas de pessoas perguntando. Você sabe, se tem visto o cara, sabe quem ele viu, sabe onde ele mora, sabe o telefone dele? Não sei, mas eu vou procurar saber, tem um amigo que sabe. Aí você vai nesse amigo que também não sabe, mas ele conhece alguém que ele acha que sabe. Com isso você faz uma cadeia de pessoas que querem te ajudar e não conseguem. Até que um dia você acha alguém, entendeu? Eu conheço a filha dele, ela é secretária de uma escola em Botafogo. O nome dela é tal, o endereço é tal. Aí você vai lá e ela diz, pois é, papai está morando em Vaz Lobo, não sei o quê, tarará. Isso aconteceu comigo, e mais de uma vez, né? Então, você ter a gana da informação e não desistir enquanto não
conseguir essa informação. Agora, você, é claro, né, tem que ter uma certa capacidade de organização dessas informações, né? Porque são, na verdade, milhões de partículas de informação que você recolhe no decorrer dos anos, né? 2, 3, 5, 6 anos, né? Milhões de partículas, né? Então, uma maneira de você organizar isso de modo a não perdê-las ou não se confundir, eu faço da seguinte maneira. Vou começar o trabalho com esse biografado, ou com essa época, e que a história vai se passar, digamos, 1935 a 1945. Eu abro no computador arquivos para cada ano desse, e à medida que eu vou conversando com as pessoas e vou aprendendo as coisas, eu jogo dentro dos arquivos, né? E, é claro, você vai jogar de qualquer maneira no arquivo, porque a apuração do livro, ao contrário do leitor, né, que lê uma história contínua, né, com começo, meio e fim, nessa ordem, né, o trabalho da apuração é inteiramente caótico, né? Você conversa durante um dia só, você conversa com a pessoa e te dá informação de 30 anos diferentes, né? Então você tem que ter uma maneira de guardar isso de modo a você não se confundir. Então eu vou jogando dentro dos arquivos. Então você toma nota, você grava? Na hora não, gravar não gravo nada. Tá. Porque por vários motivos, né? Um deles é que os melhores entrevistados são as pessoas que não ficaram famosas, não são conhecidas, né? São pessoas até mais modestas, humildes, e na época do gravador, né? Se você botar um gravador no meio, a pessoa vai começar já a querer colocar os pronomes, vai perder totalmente a simplicidade, a espontaneidade. Então, como é função do entrevistador e muito bem preparado para a entrevista, né? Saber já, de certa maneira, quer saber já a resposta das perguntas que vai fazer, entendeu? Então, como as perguntas podem ser respondidas por um simples sim ou não, muitas vezes, então você não precisa tomar nota. Você gravar, eu tomo nota debaixo da mesa, discretamente, e chegando em casa, passo direto no computador, enquanto está na memória das palavras que a pessoa me falou, entendeu? Então, assim, está tudo lá arquivado, você vai arquivando, aqueles arquivos começam a ficar grandes, né? Começam a passar de 50 mil caracteres, aí eu abro subarquivos, né? Para não ficar arquivo grande demais. E, periodicamente, eu entro neles para ordenar os assuntos, pela ordem cronológica, né? E no decorrer de 4, 5 anos, 6 anos que você vai trabalhando com esse assunto, chega um momento em que você começa a perceber que as entrevistas e as pesquisas não estão indo muito mais longe, né? Você já não está aprendendo muita coisa, você já sabe, entendeu? Então você começa a achar que não vai passar muito daí, que você já está em condições de começar a escrever. Então aí finalmente, aí você abre os arquivos pela última vez e o livro já está montado ali. Então você só tem que escrever efetivamente o livro, né? Isso significa que você só vai começar a escrever o livro depois que você tiver tudo apurado. É evidente que no meio da escrita, do trabalho da escrita, de repente vai faltar uma informação aqui ou ali e você vai fazer uma apuração de emergência, né, em alguns momentos. Mas o livro basicamente já está pronto ali. Maravilha, essa última resposta foi espetacular. Para mim, pelo menos, porque eu também lido com essas coisas, né? E você fica vendo que intuitivamente você faz a mesma coisa, só que num escopo menor, né? Porque eu tenho diretórios todos abertos assim: primeiro reinado, segundo reinado, primeira república, segunda república, terceira república, Estado Novo, não sei o quê. Agora eu tenho governo Lula 3, governo Bolsonaro, e vai jogando tudo lá dentro. O primeiro reinado é muita coisa, o segundo reinado é enorme, entendeu? Você tem que dividir os autores, fatiar de maneira mais fina, né? Bom, porque eu adorei essa receita. Rui, espetáculo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir aqui, né? E para quem está nos acompanhando, né? Trincheira Tropical, o livro mais recente do Rui, foi lançado em junho desse ano e já está à venda em todas as livrarias do Brasil. É a coisa mais fácil do mundo, é entrar e você vê a maior pilha que tiver e mais rápido está desfazendo também, é o livro dele. Bom, agora, se esse episódio não te deu um gostinho do que você vai encontrar nas páginas desse livro, você saiba que a Insight Inteligência, só podia ser ela, né? Publicou um capítulo, né? Então, inédito, porque saiu antes na edição 108, né? Que foi exatamente um capítulo sobre o qual ele rapidamente falou aqui, que era o capítulo da espionagem. Né, da distribuição dos espiões que estavam com as antenas todas, sobretudo em Ipanema, né? Então eles iam no Bar Lagoa, né? Comer os seus chucrutes e depois iam rodar as informações para o governo nazista. Bom, ainda dá tempo de você adquirir o seu exemplar, este, tá? Esse aqui você vê no site da revista. E
Nós nos vemos no próximo Diálogos, né? Até a próxima. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.